bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Que bom ter você aqui para rezar conosco. Rezar sempre é muito bom. Entrar em contato com o Senhor, em contato com a palavra diariamente é uma riqueza para as nossas vidas, uma riqueza para o nosso coração e se enche de esperança, de fé. Sempre bom ter essa dose de esperança, de fé todos os dias na nossa vida. E onde é que a gente encontra? Na palavra de Deus. Esse contato com a palavra de Deus era a vida de todos os santos da igreja. Os grandes santos eram apaixonados, eram mergulhados na palavra de Deus. Sejamos também nós, esses homens e mulheres debruçados em cima da palavra, né, debruçados na palavra, como dizem os padres do deserto, debruçados sobre a palavra, seremos alimentados, fortalecidos, guiados por Deus. Por isso, seja bem-vindo a esse estudo bíblico, que Deus o abençoe nesse dia. A hora que você estiver rezando comigo também, após assistir, né, ver aqui, acompanhar esse estudo bíblico, você pode também rezar um pouquinho com o seu estudo bíblico, com a sua palavra. Vamos pedir então ao Espírito Santo que venha nos dar essa graça desse mergulho na palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Santo Espírito, a graça de um mergulho profundo na palavra. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é luz para as nossas consciências, o nosso coração. Que ela seja para nós a conversão que precisamos hoje, o alimento que precisamos hoje, a graça que precisamos nesse dia de hoje. Que a palavra de Deus seja o nosso alicerce para caminhar, porque nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, Santo Espírito. Que essa palavra seja semeada em nós e produza muitos frutos, frutos em abundância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E estamos num tempo ainda especial, tempo da Quaresma, um tempo onde precisamos meditar, mergulhar mais, se converter-se cada vez mais profundamente a Deus. Então é um tempo especial mesmo da igreja, um convite da igreja à conversão e um convite de Deus também a mudar de vida. Sempre imagino que essa mudança de vida ela venha como algo que vai nos favorecer. Sempre que eu vejo, né, esse tempo, um tempo exigente de penitência, de um pouco mais exige um pouco mais de nós, não é mesmo? Mas olhe por esse lado, é um tempo onde nós temos um ganho muito grande, um tempo onde muitas coisas frutificam em nós, um ganho onde todas as coisas vão crescendo dentro de nós, a nossa consciência vai sendo alimentada por Deus. Então é um tempo realmente especial, um tempo muito rico e fecundo. Colheremos grandes frutos de cada quaresma que participamos. Então vamos lá, hoje o nosso estudo bíblico nos convida também a esse tempo de conversão. Hoje a igreja nos chama a ler Mateus 23, de 1 a 12. Você pode acompanhar conosco. Então, se você estiver aí vendo no caminho do trabalho ou se deslocando para algum lugar, não tem problema. Quando você chegar em algum lugar, você pega a palavra, lê também. Mas escutando a palavra, ela vai entrando nos nossos sentidos. Então, vamos lá, é Mateus 23, de 1 a 12. Hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. Jesus, então, dirigindo-se à multidão e aos discípulos, disse: os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as vossas ações. Pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações em praças públicas e de que os homens lhe chamem de Rabi. Quanto a vós,
não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus aqui, claríssimo, nos dá uma mensagem clara, objetiva. Mas vamos, aos poucos, mergulhar no que Jesus, nas pequenas palavras de Jesus, né? Sempre há um detalhe que Jesus está na maneira de Jesus falar, maneira de Jesus falar com as pessoas, sempre há uma riqueza. Vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Primeira parte, nós vamos ver que Jesus está dirigindo-se à multidão e aos discípulos. Então, Jesus ele fala para o povo que sempre está com ele, fazendo a sua catequese e ensinando. E o que ele diz? Veja bem, os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos dizem. Tudo quanto vos disserem. O que é a cátedra de Moisés? A cátedra de Moisés, cátedra é a cadeira. Então, a gente já viu, você já viu nas igrejas, sempre tem aquela cadeira que o presidente da celebração, né, o padre, está sentado. Nós vemos também nas imagens do Papa, aquela cadeira que o Papa senta. É sempre uma cadeira mais bonita, uma cadeira reservada. Ninguém senta na cadeira do presidente da celebração, do seu padre na sua paróquia. Ninguém senta naquela cadeira. Apenas o celebrante da missa. Não é assim? Pois é. Então, a cátedra é um lugar, não é um lugar de honra, mas é um lugar onde se senta para ensinar. Então, a cátedra de Moisés, quem foi Moisés? Moisés, profeta do Antigo Testamento, recebeu de Deus as tábuas da lei e ensinava. Né? Se você recordar a história do povo do Egito, Moisés vem com o povo do Egito e ele ensina os 10 mandamentos, o decálogo que foi dado. Então, ele sai fazendo a catequese do que Deus fala para ele ao povo. Então, Moisés é essa ponte. Então, o celebrante na nossa missa é mais ou menos assim. O nosso padre, né, quando está celebrando a missa, ele é persona em Cristo. Então, ele liga o céu à terra naquele momento da celebração. Então, quando ele diz assim, eles sentam na cátedra de Moisés, está dizendo que os escribas e os fariseus são responsáveis por passar todo o ensinamento da lei. O ensinamento das palavras de Deus, o ensinamento do Antigo Testamento. Lembre-se que nós estamos aqui no limiar do Novo Testamento. Quando Jesus aparece, né, quando Jesus nasce, encarna-se no seio da Virgem Maria, né, quando Jesus nasce, que é o limiar do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento anuncia o nascimento do Messias. E aqui nós temos Jesus já passeando no meio do povo, já ensinando, já anunciando o novo tempo. Então, você vê que Jesus ele olha e diz, olha, os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Isso mesmo, eles são encarregados de instruir o povo, de formar o povo, de ensinar as escrituras ao povo. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imitei as suas ações, pois dizem e não fazem. O que Jesus aqui, então, claramente diz para nós? O que acontecia na época? Os ministros da lei, né, os fariseus e doutores da lei, encarregados de falar das escrituras, de explicar as escrituras, explicavam bem, conheciam bem, sabia a letra de cor, sabia os mandamentos de cor, sabia citar onde é que estava escrito na Torá, sabia tudo de cor. Mas o que Jesus diz? Falam, mas não cumprem, mas não fazem. Então, aqui, Jesus já começa a combater um culto de hipocrisia, ritualista. Não adianta ir lá, ele senta, explica, quando sai do altar, faz tudo diferente. Jesus diz, não é assim.
Não é assim que deve viver um filho de Deus. Não é assim que deve viver alguém que se diz filho do Senhor, cristão. Então, ele vem dizer aqui, amarram, aí o que ele diz? Amarram fardos pesados e os põem sobre o ombro dos homens, mas eles mesmos, nem com o dedo, se dispõem a movê-los. O que acontece? Quando eles falam da Torá, falam dos 10 mandamentos, você sabia que existia assim, umas 234 regras que eles não podiam cumprir? Sabiam disso? De coisas que eram proibidas para um povo, para o judeu. Não faça isso, não pegue nisso, não toque nisso, não, purifique-se, não sei o quê, não sei o quê. E aí Jesus diz, mas eles mesmos não cumprem. Eles mesmos não fazem. É o culto da hipocrisia. Mais uma vez combatido por Jesus. E Jesus vai dizer mais ainda, praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Então, além de falar e não cumprir, além de um culto de hipocrisia, né, falso, você diz uma coisa e faz outra, além disso, praticam todas as ações com o fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, gostavam da honra, do aplauso, a vaidade, o orgulho. Além de não cumprir, ainda queria ser visto como alguém perfeito. Então, Jesus vem combater veementemente esse culto de aparência. Por quê? Porque se você vê naquela liderança aquele culto de aparência, você imagine para o povo dessa época, até nós mesmos, quando nós vemos uma pessoa que nos ensina algo, e quando ela dá as costas, ela faz uma coisa diferente. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, logo parece que aquilo perde força. É ou não é verdade? Ora, eu que sou mãe, os pais sabem muito bem disso, eu que sou mãe. Uma coisa é quando eu ensino algo ao meu filho. Eu digo a ele, olha, é muito bom comer verduras todos os dias, legumes todos os dias no almoço. Mas quando os legumes chegam na mesa, eu faço uma cara feia. Eu digo, não vou comer legume. Dentro de mim eu dizendo, não vou comer legume porque legume é ruim. E não ponho no meu prato. Qual é o exemplo que eu dou ao meu filho? Que aquilo ali é ruim. Mesmo que eu diga que é bom. Ele olha para mim e não me vê comer, me vê fazer cara feia. Perde a força as minhas palavras. As minhas palavras não têm força. Porque eles olham para os pais e dizem assim, ora, minha mãe me obriga a comer algo que ela mesma não gosta. Porque então que aquilo é ruim. Então, é a mesma coisa. Não adianta você dizer para uma pessoa, vamos orar que Jesus é o Senhor. E na primeira oportunidade, você descarta a oração, você segue outra linha, você se desespera. Então, nós temos que estar sempre ali, próximos ao Senhor, pedindo a Ele essa graça de não viver como os fariseus e os escribas, num culto só de aparência, de só palavras, mas é preciso ter ações também. E aí ele diz, gostam de ser visto pelos homens, né, a vaidade, com efeito usam largos filactérios e longas franjas, gostam dos lugares de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações públicas e de que os homens lhe chamem de rabi. Eles gostam da honra. Os homens chamados rabi são os mestres. Os mestres eram considerados assim a nata da sociedade, não era assim que diziam? Ou seja, as pessoas mais importantes no povo judeu eram os mestres da lei, eram os doutores da lei. Porque para eles a lei era sagrada e a lei era Deus. Então, aqueles que são encarregados de transmitir essa lei estavam abaixo de Deus e eram assim amados e aqui cultuados quase. Então, aquilo subiu a cabeça deles. E Jesus, ele diz, eles gostam do lugar de honra. Então, eles vão para os banquete, não se senta ali quietinho, não. Ele quer um lugar de destaque.
Ele quer ser honrado, ele quer ser paparicado, ele quer ser saudado como mestre. Quando ele passar, as pessoas dizem, lá vem o mestre. Quer inclinação para eles, né? Reverência. Gostavam disso. E Jesus vem chamar a atenção para nós também. E ele diz, quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre. Todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis de pai, pois só tendes o Pai celeste. Nem permitais que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Note que aqui Jesus chama a atenção deles, mostra o defeito e logo depois ele mostra o remédio, a solução para o problema. Não permitais que vos chame de mestre, porque um só é o vosso mestre, Senhor. Aqui nós vemos que um ministro de Deus, e aqui serve para todos nós, você que trabalha na igreja, você que é do grupo de oração, que serve num grupo de oração, que é chamado a algum serviço, todos os dons que Deus nos dá vêm de Deus. É o Espírito de Deus agindo em nós. Como diz o Catecismo Católico, da Igreja Católica, como diz o grande Tomás de Aquino, é a ação da graça de Deus em nossas vidas, é o enxerto da graça de Deus, né? Você sabe o que é um enxerto, um agricultor que geralmente usa esse termo, né? Mas é o termo que São Tomás de Aquino usa. O enxerto da graça é aquela planta, aquele remédio que você coloca na planta, aquele adubo que você coloca para que ela desenvolva. Então, a graça é como um enxerto. Ela vai agindo em nós e ela quem produz o que há de melhor. Ela que pega aquele dom. Talvez eu nasci com a facilidade de comunicação, mas o dom pertence a Deus. E eu, estando aqui, estou devolvendo um dom em serviço a Deus. Um dom que foi Deus quem me deu. Não é meu. Para que eu possa me vangloriar, para que eu possa tirar proveito, para que eu possa assim, me beneficiar de alguma maneira, ser convidada para alguma coisa, ser elogiada, ganhar alguma coisa em troca de uma palavra que eu vou dar. Que não seja assim entre nós. Todo dom é do Espírito. Todo dom que Deus nos deu vem de Deus e retorna para Deus em serviço, gratuitamente. É isso que ele vem nos chamar. No meio de vocês não tem mestre. Mestre sou eu, o Senhor. Eu que distribuo o dom para cada um. Não seja entre vós todos são irmãos. E eu distribuo o dom. Um eu dou um dom de comunicação, a outra eu dou um dom de pregação, outro dom de intercessão, outro eu dou um dom de acolhimento. E assim Deus preenche a igreja com seus dons através dos filhos. Então, ninguém é maior que ninguém. Aquele que ensina não é maior que aquele que reza e intercede em silêncio. Os dois são igualmente importantes. Então, ele vem nos dizer que nós somos irmãos. Não somos mestres, nem mais importante ou menos importante uns dos outros. Mestre só um. Aquele que possui os dons, aquele que administra os dons é o Espírito Santo. E distribui a quem quer, quando quer e na hora que quer. A ninguém na terra chamais de pai, ele vai dizer, pois só tendes um Pai celeste. Nem permitais que vos chame de guias, pois um só é vosso guia, que é Cristo. É Cristo, nós não seguimos pessoas. Você vai encontrar São Paulo dizendo lá em Coríntios, numa confusão, quando ele chega em Coríntios, existiam várias comunidades, são formados os primeiros cristãos, foram formados por comunidades e os apóstolos iam visitando. Então, quando ele chega em Corinto, ele encontra uma comunidade dividida. Uns diziam, eu sou discípulo de Paulo, outros diziam, eu sou discípulo de Apolo. Quando São Paulo chega e diz, o quê? Que é isso que está acontecendo com vocês? Porque aqueles ali dizem que são seus discípulos, e aquele outro estão dizendo que são de Apolo, que passou aqui primeiro.
Ele dizia assim, não, São Paulo vai dizer, não dizeis isso, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, vós todos sois de Cristo, pertencentes a Cristo. Nós somos só ministros, não somos nada. Paulo deixa muito claro isso lá em Coríntios. Cristo é a cabeça, Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é a Ele que nós prestamos culto, que nós prestamos reverência, e Ele me indicou a mim como ministro, Paulo vai dizer, porque é um serviço, ai de mim se eu não evangelizar. Então ele vai para servir, eu não sou nada. Várias vezes São Paulo vai dizer isso, eu não sou nada, eu sou servo de Cristo, escravo de Cristo. Ai de mim se eu não pregar a palavra de Cristo, eu que recebo tanto de Cristo, tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, aqui Jesus vem nos chamar essa atenção. Não fazemos as coisas por amor a Cristo para ganhar retorno, para sermos destacados, para termos honra, para sermos acolhidos ou termos proveito. Não. É porque uma vez fomos alcançados por Cristo. Eu fui, você foi. E assim nós testemunhamos esse amor. E assim nós largamente vamos distribuindo com os dons que nós fazemos. Aqui onde a gente trabalha, você vai encontrar, eu estou aqui na frente, mas tem muita gente que trabalha aqui comigo, tem um menino que trabalha aqui na técnica, meu amigo Felipe está bem ali. Todos nós ofertamos os nossos dons gratuitamente, porque uma vez fomos alcançados por Cristo, para que você também seja alcançado por Cristo, para que você também tenha a mesma experiência que nós tivemos um dia, de amor, de ser envolvidos pelo amor de Cristo. Ai de nós, se não testemunharmos esse amor. Ai de nós, se eu não chegar aqui, abrir essa palavra e dizer, olhe, você tem só um guia, que é Cristo. E Ele é para você caminho, verdade e vida. Só isso. O resto, tudo se resolve. Isso é a sua meta. Ele é a sua meta. E assim nós vamos caminhando. Que esse tempo de Quaresma nos ajude a fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso caminho, fortalecer as nossas certezas de Jesus, não nos deixar ludibriar pelas palavras, por pessoas, os nossos irmãos, os nossos ministros, eles vão nos ajudar, nos auxiliar no caminho, mas existe uma responsabilidade minha e sua, que é de buscar o Senhor. Como ele diz aqui, não chame ninguém de guia, você tem um guia. Seu guia é Jesus e você deve ir atrás dele. Essa responsabilidade é minha e sua, nossa. E onde é que nós teremos esse encontro com o Senhor? Na oração, no estudo da palavra. E esse tempo da Quaresma é um tempo favorável para isso. Tempo de parar mais, de rezar mais, de refletir mais e de nos aproximarmos mais do Senhor. São 40 dias muito ricos. Eu acho muito engraçado, na minha casa, os meus meninos têm costume já, desde pequenininho, eles têm um costume de fazer uma penitência na Quaresma. E olha que meu filho já está com 18 anos e até hoje ele tem esse costume. Passa 40 dias fazendo penitência. Tira sempre algo que ele gosta. Em vista de quê? Para que ele amadureça na fé, para que ele cresça. Ah, Eva, mas é porque seu filho você é consagrada. Não, é porque eu tive o cuidado de ensinar desde pequenininho. Por isso, você que está aí ouvindo agora, aproveite a oportunidade das pessoas que estão ao seu redor e anuncie a palavra. Anuncie isso aqui que Jesus falou. Dê de graça. Anuncie o que Deus fez em você. Anuncie a palavra de Deus. Anuncie o que Deus tocou em você em cada dia, no seu trabalho, com alguém que encontra você na rua, um amigo que você encontrou por um acaso. Anuncie. Você estará fazendo um grande bem e estará vivendo isso que o Evangelho fala. De graça, recebeu? De graça você dá. Sem esperar retorno. Deixe que Deus mesmo faça frutificar a palavra. Vamos rezar então? Vamos pedir isso ao Senhor nesse dia? Que essa palavra se cumpra em nós, que Ele nos ajude a sermos como esses homens, aquele que serve, seja entre vós, seja o primeiro a querer servir,
Aquele que se exaltar seja humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Não esperemos nada não, esperemos apenas dar de graça o que de graça o Senhor nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós queremos pedir à Nossa Senhora, ela que foi humilde, pequena, Nossa Senhora silenciosa, mas hoje, Rainha do céu, proclamada por Deus, Rainha dos céus, Rainha dos santos, Rainha dos anjos, Rainha dos bem-aventurados, Rainha de toda a face da terra. Uma pequena se tornou rainha. Que ela hoje nos ensine, Maria, nos ensine. Ensine o nosso coração a ser pequeno, ensine o nosso coração a seguir Jesus e somente Jesus. Ensine o nosso coração a ser generoso, generoso em dar, generoso em se ofertar, generoso em dar de graça o que o Senhor faz em nós. Maria, queremos pedir a graça de um coração humilde, coração que se abaixa, que da pessoa mais culta, a pessoa mais simples, possa encontrar acesso a nós, possa encontrar em nós um lugar, alguém que compreenda elas. Nos ensine essa pequenez, essa humildade, porque foi assim que seu filho viveu. Foi assim, e é assim que nós queremos também, seguindo os passos dele, sermos chamados de cristãos. Nos auxilie, Maria, nesse tempo de quaresma, nos dê a graça de uma conversão profunda. Nós confiamos em ti, Rainha dos céus, Nossa Senhora, nossa Rainha. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa quaresma, que Deus o abençoe. Compartilhe o nosso estudo bíblico. Todos os dias temos um estudo bíblico para você. Deus o abençoe e até o próximo. Shalom.